Shalom, meus preciosos. Que bom, mais uma vez juntos, na presença de Deus. A família do Senhor se encontra, se reúne para este grande culto de ceia. Oportunidade especial, primeira ceia deste ano de 2021. Tenho a alegria de contar com todos vocês nesse ambiente espiritual tremendo, depois de um Shabat maravilhoso em família, termos sido ministrados pelo Senhor sobre a importância desse dia, dia do Senhor, Shabat, a importância da bênção do Shabat, da santificação do Shabat, das provisões do Shabat. Tudo isso entrou assim em cheio no nosso espírito e a família em Sejeca em Natal se reuniu e viveu um Shabat maravilhoso na presença de Deus. Glória a Deus, o dia raiou, hoje, primeiro domingo de ceia, e quero convidá-lo a chegar a entrar na presença de Deus em oração. Exaltamos o teu nome, Senhor, glorificamos a tua bondade e o teu amor. Recebe nesta hora as nossas vidas, recebe este culto, esta celebração, esta gloriosa oportunidade que nós temos de rememorar a aliança. Obrigado por cada filho teu que está aí, cada um em suas casas, em família, onde juntos podemos louvar o teu nome. E de cada parte dessa em Sejeca e Natal e de onde este culto estiver sendo celebrado, também possa chegar diante de ti. Aspira as ações de graças, o louvor e a adoração do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora ter um momento de louvor a Deus. Concentre-se no louvor. Viva essa presença de alegria, de harmonia espiritual, de paz na sua alma, de paz no seu espírito, e vamos elevar a Deus um louvor que agrade ao Senhor. O grupo de louvor, portanto, à nossa disposição para nos tanger até a presença do Pai. Graça e paz, igreja. Sejam bem-vindos novamente a mais um momento de louvor e adoração conosco, Ministério de Música. Hoje, culto de Santa Ceia, é dia de rememorarmos o sacrifício de Jesus Cristo. E por isso nosso coração se enche de gratidão. Gratidão porque esse sacrifício representa, sobretudo, uma troca injusta, a manifestação máxima da graça de Deus, do seu favor e merecido para conosco. E por isso nós queremos cantar canções de gratidão, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez, está fazendo e continuará fazendo pelas nossas vidas. E também canções de celebração por essa graça maravilhosa que nos alcançou, que nos tirou do lamaçal do pecado e nos arrancou para um reino de luz, justiça, paz, amor, misericórdia. Que você seja abençoado por essas canções e participe conosco, junto com a sua família, a uma só voz, que possamos unir as nossas vozes como um grande coral e entoar a Deus canções de gratidão. Que Deus te abençoe. Quero te agradecer como
Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou.
Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor pelo louvor. Quero agradecer também nesta hora pelos dízimos e ofertas que têm chegado diante do nosso tesouro, né? Via conta bancária, mas aqui estamos para consagrar todo esse ofertório, toda a Deus, essa obediência desta igreja tão linda, que sabe honrar, que tem procurado viver essa liberalidade, essa generosidade no seu coração. Obrigado, Pai, por este louvor tão precioso, tão lindo, e agora nós queremos te agradecer por cada inscrito neste portal. Te agradecemos pelos dízimos e as ofertas trazidos, meu Deus, diante da tua presença pela nossa oração. Invocamos a tua bênção e o cumprimento das tuas promessas, a vida generosa de todo aquele que chega diante do Senhor, aleluia, trazendo, recolhendo seus dízimos, né? Suas ofertas. Obrigado por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, antes de ministrarmos a palavra de Deus, temos vivido estes 10 dias de 2021 de muita gratidão. Temos, a partir do nosso culto de virada do ano, também depois no domingo seguinte, e só gratidão, gratidão. E eu, pessoalmente, me manifestei a minha gratidão a Deus, né, pela vitória da conclusão da pós-graduação, mas eu queria abrir agora um parêntese para fazer algumas manifestações de apreço, de gratidão a Deus, pelo que o Senhor tem trazido a cada um de nós. Saibam os senhores, saiba a igreja, meus irmãos e amigos, que na verdade a implantação dessa plataforma da igreja no YouTube, isso demanda um trabalho de uma equipe, e é um trabalho que envida muitos esforços, dedicação. E eu gostaria aqui de manifestar a minha gratidão a Deus, a todos aqueles que têm cooperado e colaborado direta e indiretamente. Vocês têm tomado conhecimento que algumas vezes eu não tenho ministrado a palavra. Deus nos deu a graça de sermos abençoados pelo irmão Janildo Honório, que serve ao Senhor lá em Aracaju. E eu tenho sido muito grato a Deus pela generosidade, pelo amor com que esse meu irmão tem manifestado em nos abençoar, ministrando para nós. Meu querido irmão Janildo, receba meu reconhecimento de gratidão e louvor a Deus pela sua vida. Que o Senhor continue lhe enchendo de graça, unção, sabedoria e habilidade para falar do amor e da graça de Deus. Contaremos com sua colaboração e cooperação, porque o Senhor é uma pessoa do nosso coração, do amor da Insegec em Natal, e quando, da primeira vez, que foi uma surpresa o Senhor pregar para nós, como tiveram manifestações ali no chat, né, da igreja. Muita gente surpresa, que alegria. Portanto, receba aqui o meu reconhecimento, a minha gratidão a Deus pela sua valiosa cooperação. Outra pessoa também que nos manifestou apreço e carinho por nós e abençoando as nossas vidas, a vida da Insegec em Natal, com a mensagem, a ministração da palavra de Deus. Estou falando da irmã Fátima Gomes, lá da Insegec em São Bento, aqui no vizinho estado da Paraíba. É uma pessoa que nós praticamente a vimos crescer espiritualmente, com experiências profundas de Deus, né?
e de um crescimento espiritual tremendo, revelações de Deus na sua vida, uma pessoa que transpira cuidar de vidas, conquistar vidas para o Senhor Jesus. E quando eu a solicitei, ela foi pronta, prestativa e nos abençoou com uma palavra tremenda a respeito da nossa obediência, da obediência a Deus. Uma fatinha, como bem assim na intimidade, né, da nossa casa, da nossa família. Muito obrigado, Deus continue lhe abençoando, e ali foi apenas a primeira colaboração, o primeiro presente que a senhora trouxe a nós, tá bom? Mas vamos contar com vocês. Glória a Deus. Quero também agradecer nessa hora, especialmente o grupo de louvor, que tem todos os domingos nos abençoado aqui com músicas. Quero dizer a vocês que quantas manifestações de alegria e de bênçãos nós temos recebido com relação a vocês, desde a postura, a vestimenta, o carinho, o amor, o temor, a santidade com que vocês se apresentam nos cultos a Deus. Eu só tenho a agradecer a toda a equipe do louvor, pessoal que canta, pessoal que toca, enfim, todo esse povo que mora no nosso coração. O nosso reconhecimento, a nossa gratidão pelo extremado serviço que vocês prestam à causa do Mestre. E agora, em particular, eu quero agradecer ao meu querido Salatiel e toda a sua equipe, todos aqueles que trabalham na preparação, né, do nosso culto, tudo aí com nomes técnicos que envolve tempo, cuidado, capricho, atenção, desvelo e muitas vezes, principalmente Salatiel e Kilze, eles dedicam um tempo, né, às vezes do Shabat mesmo, do domingo, né, e temos essa preocupação porque tudo isso demanda o equipamento funcionar bem, a tempo e a hora, qualquer gravação chegar a eles em tempo hábil, para que eles possam organizar tudo, fazer toda essa edição e depois a renderização, para que você, meu irmão, você, igreja amada e meu amigo, tenha um trabalho de qualidade. Tudo isso é feito dentro do nosso limite, né? Do limite deles, de conhecimento, de técnica, mas a essência disso tudo é um coração de Deus e para Deus, né? Muito obrigado a todos vocês. Enfim, para não me alongar, direta ou indiretamente, a todos aqueles que têm colaborado e contribuído para que esse trabalho da plataforma pelo YouTube chegue na hora certa, né? Na residência, nos lares, e possa abençoar as vidas. Amém. Queridos, como hoje é culto de ceia, temos vivido momentos de muita comunhão, de contrição com Deus. Sabemos hoje o que a ceia do Senhor, a Santa Ceia, representa para cada um de nós. Eu gostaria tão somente de trazer um texto da Bíblia, no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 31 ao 34, que diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, num dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no coração deles. E eu serei o seu povo, o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais
cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aleluia! Este texto da palavra de Deus, tão interessante, trazido aqui a nós hoje, mas no outro tempo, no tempo passado, vaticinado pelo profeta Jeremias, mostra exatamente que antes da nova aliança em Cristo Jesus, esta aliança a qual estamos aliançados, com a qual estamos aliançados através de Jesus, seus méritos na cruz do Calvário, todas essas alianças feitas, elas de alguma forma foram quebradas, porque não houve zelo, não houve obediência, não houve cumprimento, não houve fidelidade. As alianças, desde a edênica até a davídica. Mas Deus, como é fiel à sua palavra, e ele prometera naquele dia triste no Éden, de que da semente da mulher suscitaria um que exatamente esmagaria a cabeça da serpente, enquanto esta lhe feriria o calcanhar. E a palavra de Deus diz, Paulo explica isso para nós com muita clareza, dizendo: mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido conforme a lei. Veio Jesus. O autor da carta aos Hebreus nos diz que ele é o mediador de uma nova aliança. Portanto, não houve outro. Paulo mesmo escrevendo lá há uma carta a Timóteo, diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele veio, viveu a sua vida aqui, todas as etapas, da sua vida, viveu-as com muita precisão, vivendo o tempo certo, enquanto criança, formação, criação, sendo levado à casa, à sinagoga, sendo levado ao templo e etc. Cumpriu todos os ditames das ordenanças bíblicas. Mais tarde, ele fez o Erev Shabbat, ou seja, tornou-se o filho do mandamento, o filho da lei, e viveu um tempo onde a palavra de Deus nos dá um silêncio sobre a sua vida, aparecendo apenas aos 30 anos para ser batizado no Rio Jordão. E ele veio com a consciência de que sobre ele repousara o Espírito do Senhor, conforme descrito no livro do profeta Isaías. Muito bem, cumpriu aqui o seu ministério, uma linda história de obediência, de renúncia. É uma história de quem viveu realmente calçado no Evangelho, na palavra. Glória a Deus, venceu Satanás. Venceu de forma contundente lá no Monte da Tentação, venceu a cada manifestação maligna acontecida durante o seu ministério, seja espíritos que vinham com possessão terrível, com manifestações terríveis, seja espíritos de enfermidades. Jesus realizou milagre, tudo ele cumpriu dentro dos conformes. Mas chegou a hora de encerrar o seu ministério aqui. Ensinou os seus discípulos, ensinou as criaturas, salvou, curou, manifestou a sua palavra, mostrou o amor de Deus, revelado a partir do seu próprio comportamento, da sua própria atitude, enfim. Aos 33 anos, ministério curto, aqui na terra, entre nós, entre os homens, mas poderoso, porque não perdeu tempo, envolvido na obra de Deus. Chega a hora de partir, previne
os seus discípulos, né? Orienta os apóstolos que escolhera, e a Bíblia nos diz que ele escolheu, ele chamou a si os que ele quis. Portanto, ele quis chamar a todos os 12 e, portanto, os ensinou e etc. Se alguém deles não guardou essa fidelidade a um chamado apostólico, teve a sua devida recompensa, ou sofreu as consequências de um coração insincero no exercício de um apostolado. Muito bem, antes de partir, ele reúne os seus discípulos. E é aqui onde eu quero ficar com vocês, né? Exatamente no capítulo 26 do Evangelho de São Mateus, versículos 26 ao 29. Basta para a nossa meditação. Nos diz a palavra do Senhor. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Aleluia. Paulo apóstolo, falando aos romanos, ele explica muito bem exatamente toda essa trajetória do povo de Israel, um parentético aberto no tempo, né, onde Israel, por um pouco de tempo cortado aqui, surge a igreja que é enxertada, né, aleluia, nessa oliveira verdadeira. E então a igreja tem sua vida, tem sua história, tem seu ministério, tem seu desenvolvimento aqui na terra. Mas Paulo nos fala que chegará o momento onde Israel será reenxertado. E está escrito que a igreja de Jesus, pela sua vida com Deus, comunhão, obediência, manifestação do poder de Deus através da autoridade que o Senhor Jesus delegou à igreja, a vida de comunhão, de consagração, de santidade e temor, tudo isso que também foi reservado ou dedicado ou pelo menos cobrado, né? Desculpem, ao povo de Israel, mas eles por não serem fiéis. Então nos diz a palavra de Deus que a igreja do Senhor, em algum momento, vai causar emulações. O que é emulação? Emulação é ciúme. Quando, do momento em que as coisas acontecerem na terra, onde Deus, mandando os seus juízos, né, aqueles que são rebeldes, ingratos e maus, eu estou falando da humanidade de um modo geral. Enquanto vem esse tempo de juízo sobre a terra, mas haverá uma dualidade aqui. Enquanto isso vem para punir exatamente o mundo, a igreja estará se santificando, sendo abençoada, não é? Buscando a Deus, corrigindo as arestas, vivendo a santificação, buscando o caráter de Cristo, tomando a ceia como memorial da aliança, recebendo as impressões do Espírito Santo, o amigo do noivo que traz do noivo, que aguarda o dia do encontro com a noiva, e ele traz mensagem de vida, mensagem de esperança, e leva também todo esse comportamento e esse desejo do tremendo encontro que se aproxima. Glória a Deus. Muito bem. Então, diante disso tudo, cumprir-se-á a profecia de Jeremias que diz:
E quando chegar no final dos tempos, na plenitude dos tempos, o Senhor entrará em uma aliança. Vão fazer agora uma aliança nova, não aquela que fez com os pais que eles quebraram essa aliança, mas será uma aliança forte. E aqui, lembrem-se, Israel está incluído, certo? A nova aliança é com a igreja, mas Israel será tremendamente afetado por esta nova aliança. E muitos judeus vão compreender que toda a bênção, toda a graça trazida à igreja de Jesus, nesta nova aliança, tudo isso era para eles terem vivido. E, portanto, de lá, de Israel, do povo da aliança, ser exatamente o púlpito, o palco para o mundo olhar, crer e se converter, aleluia, ao Deus de Israel. Mas como isso não aconteceu, Deus levanta a igreja, enxerta a igreja. E aqui todos aqueles que crerem nessa mensagem do evangelho da salvação, entenderem que Yeshua realmente era o Mashiach esperado. E agora vão se convertendo. Glória a Deus. E nós vamos vivendo essa união, vendo a importância da obediência à palavra de Deus. E agora juntos, aleluia, servindo ao Deus eterno, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Servindo numa aliança nova, diz a palavra de Deus, que o Senhor colocará a sua lei lá no interior de cada um e vai escrever no coração de cada um. Aleluia. E ele, o Senhor, será o Deus do seu povo. Aleluia. E o povo será o povo de Deus. Muito bem, estamos caminhando. Tudo que nós temos visto estes dias parece-nos, e nós concordamos, que são tempos do fim. Deus está punindo o pecado na terra, né? Mas o que se vê é que o povo continua indiferente e continua alheio à palavra de Deus. O mundo colocou hoje Deus, a santidade, a vida com Deus e o pecado no mesmo nível. O que é que nós percebemos quando alguém que vive uma vida no mundo pecadora, envolvida nos escândalos da imoralidade e tudo que se imagina, apenas porque esta pessoa tem um dom, um talento, uma arte, seja música, seja teatro, seja humor, né? Que enchem hoje aqui a vida das pessoas contando suas piadas indecentes, suas poesias muitas vezes incoerentes com a verdade do Evangelho, que cantam músicas pautadas na carnalidade, na sensualidade. Quando essas pessoas partem daqui, no seu pecado, o que é que nós ouvimos? Grandes e pequenos. Agora, fulano de tal deixou a gente, mas vai fazer no céu, vai fazer essa festa com sua arte e seu talento. E aqui surge uma pergunta: será que o céu é um ambiente onde a imoralidade pode entrar ali na pessoa dos seus imorais? Porque aqui na terra foi só o que souberam fazer, mas há uma crendice ou uma ignorância espiritual, como se o céu fosse esse lugar bom para todo mundo, porque Deus é bom e acabou. Gente, céu é céu não apenas porque é céu, mas porque é a morada de Deus, porque é o lugar dos remidos. Só entrará lá, diz a palavra de Deus, os comprados e remidos pelo sangue de Jesus, que vivem nesta terra, ou que viveram nesta terra em santidade, em temor. Santificação é a separação do pecado. Purificaram as suas mentes, encheram a sua mente do conhecimento de Cristo. Colocaram o capacete da esperança da salvação, vestiram-se de uma indumentária de um guerreiro que, para lutar a partir de si mesmos,
e depois contra o mundo, contra o pecado e contra o mal, que tiveram uma experiência com Deus e vivem uma aliança nova em Cristo Jesus, foram purificados os seus pecados, estes sim reinarão no céu, brilharão no céu, louvarão a Yahvé nos céus, adorarão ao Senhor. Muito bem, então nós estamos diante desse momento tão tremendo que é a ceia. Cheguemos com confiança a esta hora. A ceia é um momento da gente lembrar, não é? Paulo disse, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Aleluia. Quem come essa refeição da aliança? A noiva do Senhor Jesus Cristo, a sua igreja, aquela que ele comprou com o seu precioso sangue. Aleluia. Quando falamos de ceia, nós damos um olhar do Senhor Jesus, a sua vida, a sua entrega por nós. Aleluia. Esse é o olhar bem assim, bem retrospectivo. E agora temos um momento nosso presente, Cristo está aqui, é a comunhão que nos lembra seu sacrifício, aleluia, é a comunhão com a igreja, Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, aleluia, e ao mesmo tempo nós lembramos da aliança, porque ele disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, glória a Deus. Então esta aliança ela traduz, ela representa, ela significa uma intimidade com o Senhor. Por quê? Porque Deus é santo. E quando qualquer cidadão, qualquer pessoa que aceita Jesus como Salvador para tornar-se um seguidor de Jesus, ele tem que rejeitar, aborrecer, deixar o pecado, para viver aprendendo de Jesus como discípulo dele, como seguidor dele. Talvez alguém hoje no mundo, diante dos fatos em que estão diante de nós, com relação a escândalos, a tragédias, no meio do evangelho, eu quero lhes dizer, meu querido irmão, meu querido amigo, todos os fatos e incidentes que nós temos observado que deprecia a imagem do evangelho, a imagem da igreja, escândalos. Jesus disse que é mistério, porque através do escândalo do eirado, do telhado, se revela o que está no coração dessas pessoas. Portanto, nada disso invalida o poder de Deus, a obra do Calvário, a vida santa de uma igreja comprometida com as verdades sagradas. E diante disso, é uma punição, né? Porque está escrito, o apóstolo Pedro, na sua epístola, segunda epístola, ele diz, é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Deus está purificando o seu povo. Enquanto os juízos de Deus estão caindo sobre a terra, Deus também está purificando a sua casa. Essa é uma dualidade. Por isso, a igreja de Jesus experimentará nesses dias um avivamento bem diferente daquele propagado e esperado pela igreja nos moldes de movimentos, de gritarias, de tanta coisa que acontecia e, na verdade, muitas vezes aquilo durava 24 horas, 48 horas, não redundava em santidade, em crescimento qualitativo, até quantitativo se notou, mas pela falta da vigilância. O que foi que aconteceu? Hoje os blocos evangélicos incharam, inflaram e não houve tratamento, por isso que o altar do Senhor, o templo do Senhor, o átrio do Senhor, o santuário, tudo isso, todos eles foram contaminados
pelo fato de que a igreja se envolveu nos interesses pessoais. Mas a palavra de Deus nos diz: o Senhor conhece os que são dele, e todo aquele que professa o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. A ceia do Senhor nos mostra, nos aponta para o futuro, para a volta de Cristo, para o arrebatamento. Glória a Deus, para a vitória triunfal da igreja. Para isso o Espírito Santo está zelando, polindo, podando, fortalecendo e abençoando. Aleluia! As teologias que têm surgido por aí, na verdade, fez muitos crentes perderem a expectativa da volta de Jesus. Quanta gente pagou para ser rico, mas não aceitou o preço da renúncia, da entrega, porque disse Jesus: se alguém quiser vir após mim, tome todo dia a sua cruz, renuncie-se a si mesmo e siga-me. Essa é a verdade do Evangelho. Por isso, a promessa da vinda de Jesus continua de pé. Jesus vai voltar. Deus mandou o profeta Abacuque escrever em tabuinhas. Aleluia, não é? Dizendo que o que há de vir virá, não tardará, se demorar, espere. Portanto, não temos que ser ignorantes a respeito disso tudo. Temos que guardar as nossas vidas diante de Deus, na presença de Deus, amar a Jesus de todo o coração, participar da ceia do Senhor, aleluia, com integridade. Portanto, esta mesa do Senhor é a mesa da esperança, é a mesa do amor, é a mesa da graça de Deus, é a mesa da alegria. E nesta hora, queremos tomar os elementos que aqui estão, glória a Deus, o pão e o vinho, né? Para apresentar diante do Senhor. Você aí já está preparado na sua casa, né? Glória a Deus, tome o pão e o vinho e nós vamos apresentá-los ao Senhor, consagrando para este ato tão nobre e tão tremendo. Pai, te damos graças, louvamos o teu nome. Aqui estamos, Senhor, diante da tua presença e da tua palavra. Apresentamos a ti, diante de ti, o pão e o vinho, memoriais desta aliança. Que esta noite, essa viração do dia, seja das mais gloriosas nas nossas vidas. Mesa da satisfação. Que cada um se sinta satisfeito com a bondade da tua casa, com a tua grande salvação. Toma agora este pão e este cálice, apresentamos diante de ti, consagrando para este ato. E quando cada filho, cada filha tomar deste pão, comer do pão e beber do cálice, sinta no seu interior o gozo da salvação, o prazer de te servir, a lembrança de que uma vida foi dada pela vida de cada um deles, de cada um de nós. Recebe agora e consagra, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Aleluia, que bom, que maravilha a gente poder, né, contar com esse amigo maravilhoso que é o Espírito Santo. Muito bem, dito isto, tome o pão, não é? Diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, o partiu, muito bem, e disse: isto é o meu corpo, tomai e comei. Fazendo isto em memória de mim, pode comer o pão. Obrigado, Senhor. Obrigado. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice. Entregou aos discípulos e disse: bebei dele todos. Esta é a nova aliança no meu sangue.
Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pode tomar do cálice. Aleluia. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Que esperança maravilhosa. Obrigado por esta ceia, Senhor. Obrigado por este momento. Queremos te louvar por esta participação, declarando sobre a vida dos teus filhos, desta igreja, dos irmãos, a todos que têm participado da ceia conosco. Que venha, Senhor, a tua graça profunda. O gozo espiritual da vida contigo, que o teu Espírito Santo sabe ministrar ao nosso espírito muito bem. Obrigado, no nome de Jesus. Amém. Queridos, durante toda a semana nós temos, a torre de oração, esses são os avisos, culto matutino de segunda a sexta, sexta-noite o Erev Shabbat em família, o sábado todo dia uma vida de comunhão familiar e com Deus, final da tarde a entrega do Shabbat, Glória a Deus. E no próximo domingo, grande culto ao Senhor. Vamos agradecer a Deus encerrando este culto. Obrigado, Pai, por este momento especial, por essa participação tão maravilhosa da ceia do Senhor. Que o nosso espírito se robusteça, que a nossa alma crie essa alegria e expectativa, e o nosso corpo receba os reflexos da bênção da tua vida em nós. Aos nossos irmãos e amigos, que todos sejam tremendamente abençoados pela tua presença e pela tua palavra. Nós te oramos em nome de Jesus. A graça do Senhor, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém e amém e amém.